E aí agradecer o Dudu. O Dudu é um cara que chegou há pouco tempo na FND, mas já ganhou o coração de muita gente. Assim, agradecer pela. A gente fez o convite para você e te agradecer por esse aceite. Nós vamos conversar hoje sobre a constitucionalidade das medidas atípicas de execução, né? Um tema que a gente trabalha em processo 4 usualmente, e é um dos temas que a gente propôs apresentar no mês de processo civil aqui da LAPSE, considerando que é um tema que está muito em voga na prática da advocacia, enfim, na prática do direito, e que, de certa forma, a gente, às vezes passa batido na FND, e acho que essa é a grande proposta da LAPSE, né? Aprofundar o que a gente vê em sala de aula, a partir da teoria, e trazer isso para a prática. E a palavra é do Eduardo, espero que vocês aproveitem a aula, assim, o Dudu é um cara sensacional, um cara completamente qualificado, e é isso, enfim, como a gente está se organizando, o Dudu vai fazer a exposição, no final a gente abre para perguntas, fiquem tranquilos. A gente está gravando, tá? Essa reunião, então quem quiser assistir depois, essas reuniões do meio de processo vão para o canal da Lapse, nosso canal no YouTube, que nós temos um canal no YouTube. E é isso, qualquer coisa eu fico à disposição aqui no chat para falar com o Dudu, ou falar com qualquer pessoa, ou quem quiser também me mandar uma mensagem no WhatsApp, fique à vontade também. Dudu, a palavra é sua, tá? Muito obrigado mais uma vez. É, bem, quem agradece o convite sou eu. É aquela coisa, foi ótimo da primeira vez que eu dei aula como substituto para os seus antepassados, né, para aqueles que não mais estão entre nós, e continua sendo o mesmo prazer, dar aula para a atual geração. Eu queria agradecer à Liga Acadêmica de Processo Civil, na figura de você, Davi, de você, Lorena. Eh, e, bem, vamos começar. É um tema interessante, para aqueles meus alunos de processo 1 e processo 4 que estejam presentes. Oi, gente. É um problema, a questão da constitucionalidade das medidas atípicas, ela, além de ter a ligação óbvia com os alunos de processo 4, né, afinal, é quando você aprende a execução, ela é um tema que tem um certo interesse quando a gente trabalha em TGP, em Teoria Geral do Processo. Por quê? Teoria Geral do Processo é quando a gente aprende os princípios, é quando nós aprendemos aquela base, no processo civil. E, bem, a gente justamente está discutindo a constitucionalidade das medidas, porque elas são atípicas justamente porque elas não estão previstas no código, então nós devemos utilizar todo o parâmetro de princípios e de, guias e de norteamentos teóricos, no qual a norma prática do direito, ela se aplica, para podermos verificar se de fato o a questão é válida, é aceitável dentro do nosso paradigma normativo processual, né. Então, para o pessoal mais novo, que não está ainda em estudos tão avançados de processo na graduação, ela acaba sendo interessante, porque aquela situação que a gente vê de forma tão abstrata, olha, o devido processo legal é dado para aquele procedimento que é considerado adequado, e o procedimento adequado é aquele que foi estabelecido de acordo com os ditames do nosso ordenamento. A gente tem essa definição, mas isso às vezes fica muito etéreo. E você ter a oportunidade de falar de um tema desse, dá um pouco mais de concretude dá um pouco mais de concretude para o trabalho, para o estudo que vocês vão fazer. Eu agora, eu vou tentar aqui, espera aí, eu vou tentar aqui jogar a minha tela para vocês. A questão agora é como eu vou conseguir fazer isso. Aqui, como tem que compartilhar, janela guia, tarará, então tá, compartilhar.
Estou torcendo para vocês estarem vendo, porque isso daqui, o Teams, ele não me dá retorno do que vocês estão vendo. Estamos assistindo, Então, tá, se produção? está todo mundo vendo, um slide com chão de madeira e Sim, letras marrons escrito "Constitucionalidade das medidas executivas atípicas". sim, senhor. Bem, para a gente poder falar das medidas atípicas, a gente precisa, primeiro saber onde estão as típicas, né, porque as atípicas, por definição, são aquelas que não foram previstas. Como eu falo para os meus alunos de, execução, e aqui eu já adianto para os alunos de teoria, de, noções parte geral do código de processo, ou aqueles de conhecimento, aqueles de recurso, eh, desde a reforma de 2005 da execução, ainda no código de 73, não temos mais uma diferença significativa entre a execução de título executivo extrajudicial e de judicial. O que nós portanto, que você tem uma subsidiariedade cruzada, que chamam de subsidiariedade dupla, entre os 2 procedimentos. Basicamente, o que a gente vai ter é a que seria a execução de título judicial antiga, ela hoje é a sessão de cumprimento de sentença, que fica no título 2 do livro 1 da parte especial. No finalzinho de no finalzinho do processo de conhecimento, se você for pegar a estruturação do código, e o processo de execução, ele acaba sendo, somente utilizado para títulos executivos extrajudiciais. Esse fica no livro 2 inteiro da parte especial, tá. Mas assim, procedimentalmente falando, se nós estamos falando de títulos executivos judiciais ou extrajudiciais dentro do procedimento, né, da processualística prática da coisa, de fato, ah, não temos diferenças tão significativas. As diferenças que tem, elas são justamente relacionadas à natureza dos títulos. O procedimento, ele se adapta para os títulos judiciais e os judiciais. E quando nós temos em especial, você consegue perceber isso de uma forma, absolutamente clara, quando você olha justamente na parte de cumprimento de sentença. Por quê? Porque na parte do seu cumprimento de sentença, vocês vão perceber, se vocês olharem o código mesmo agora, abrirem segunda janela e olharem o código, vocês vão perceber que tem uma parte geral de cumprimento de sentença, no melhor estilo, todo cumprimento de sentença funciona assim, e você tem depois várias subdivisões de tipos de obrigações relacionadas à sentença. Eh, sentença de entregar quantia certa, sentença definitiva de quantia certa, sentença provisória de quantia certa, sentença de obrigação de fazer ou de não fazer, sentença de entregar coisa. Tem várias definições e você tem as regras, lá dentro. Idealmente falando, né, nós, poderíamos utilizar o código, satisfazer as pretensões reconhecidas em juízo ou, discriminadas pelo título executivo extrajudicial, e nós não teríamos problema nenhum. Por óbvio, o mundo não é tão bom assim, né. Os dispositivos que nós temos, no tanto na parte de cumprimento de sentença, quanto na parte de, execução propriamente dita, eles cobrem muita coisa, mas eles não cobrem tudo, todas as formas com o ser humano ele pode se relacionar, e mais ainda se nós considerarmos, eh tecnologias novas, tá. Trago como exemplo a questão que foi necessário você criar uma lei nova para garantir a eficácia e executabilidade daqueles contratos inteligentes que são feitos de validação por
Caramba, eu me esqueci, é o método de validação das criptomoedas, droga. Blockchain, né. Eh, então é inevitável que nós tenhamos lacunas, tá. Pensando nisso, já desde os anos 90, segunda metade dos anos 90, com maior força nos anos 2000, e que se culminou em uma grande parte das reformas apresentadas no Código de 2015, nós tivemos uma tentativa de criar essa satisfação através daquilo que nós chamamos de meios adequados. E eu estou aqui, vamos ver se eu consigo botar aqui. Ah, consigo usar o laser. Eu consigo usar agora o laser eletrônico, olha que bonito. Vocês conseguem ver o pontinho, não? Então, eh, com uma tentativa de garantir uma melhor satisfação e, por que não, também uma certa flexibilidade, no cumprimento, que foi uma, não foi a única, mas foi uma das grandes, dos grandes motivos para nós termos uma alavancagem no prestígio dos meios adequados de resolução de conflitos. Porque se eu consigo, por exemplo, através de uma convenção de arbitragem, estabelecer um conjunto de obrigações, ou encargos mediante a sentença arbitral, que traga uma maior efetividade, que traga, uma maior satisfação para as partes interessadas, então tentemos isso. Pois bem, como eu disse mais uma vez, se a coisa fosse tão simples assim, o nosso trabalho ele seria bem mais fácil. Por quê? A gente tem alguns problemas. Os meios adequados de resolução de conflitos, quando nós não envolvemos prestação jurisdicional, ele precisa de um certo grau de anuência das partes interessadas. Então, se nós temos, por exemplo, uma situação em que a parte não concorda, eu não posso ter uma mediação, uma conciliação. A convenção arbitral é outro caso, mas, assim, você tem que aceitar entrar na cláusula arbitral quando firma um contrato, então você se não teve o problema agora, você teve o Davi caiu? Ah, tá. Não, é porque fechou aqui a Lorena tinha fechado, aí fechou você, eu fiquei com medo de ter se quiser Não, a fechar, gente. à vontade. Não, a gente só Um fechou pra você ficar aí destacado, é, mas eu para posso ficar aqui. destacar o sua Ah, tela, não, senão a então gente divide espaço com tranquilo. ela. Tranquilo. Na verdade, eu não preciso da minha cara não, tá, essa coisa feia aqui vocês não precisam não, vocês precisam do slidezinho. Mas continuando aqui. Mesmo no caso de uma questão relacionada à convenção de arbitragem, você teve uma declaração de vontade de anuência quando você estabeleceu a convenção de arbitragem. Então existe um grau de conflito, existe um grau de discordância das partes envolvidas que, infelizmente, nós ainda não conseguimos desenvolver um método que suplante a prestação jurisdicional feita pelo Estado, né. E aí voltamos de novo para as limitações. Aquilo que está escrito no código cobre muita coisa, não cobre tudo. Tudo bem. Sabendo disso, né, agora isso para dar um pequeno background histórico do problema, mas agora chegando em 2015 a 2024. Sabendo disso, eh, o legislador ele estabeleceu diversos dispositivos no próprio Código de Processo Civil que, auxiliam nessa flexibilidade, e é justamente a previsão desses dispositivos que vai gerar a o problema, vai gerar o conflito, a dúvida sobre a constitucionalidade das medidas atípicas. Mostro aqui para vocês, e eu fiz alguns destaques desses métodos, né, para vocês darem uma olhada. Por exemplo, eh, na
E já temos aqui já isso daqui veio de uma reforma, agora eu não me lembro se foi 2005 ou 2003, foi uma emenda constitucional na Constituição Federal, tá, em que alterou o inciso 78 do artigo 5º, que ele coloca o seguinte: "A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo", e a parte que eu sublinhei, "e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Percebam o seguinte, tá, e como eu falei, isso daqui ainda é mais ou menos uns 10 anos antes do Código de Processo Civil de 2015. Percebam que ele fala os meios que garantam a celeridade da tramitação. Ele não define meios, ele não define práticas, ele não define procedimentos. Basicamente, ele chega e fala o seguinte: olha, contanto que você não rasgue todo o resto da Constituição, meu querido, dá seu jeito para resolver isso dentro de um prazo adequado. Dê seu jeito, certo? Então aqui, isso daqui já foi uma abertura para você ter uma receptividade para aqueles dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 que permitiriam essa flexibilidade procedimental para garantir, a satisfação do pedido de prestação jurisdicional, tá. Lembrem o seguinte, tramitação, quando ele fala aqui na Constituição, não é só tramitação no sentido dos prazos correrem, tá, mas também é tramitação no sentido de não senti no sentido pode ser a 45 de 2004 sim, querido, porque foi naquela época sim, tá. 2003, 2005, em 2007 esse troço já estava consolidado, isso daí eu te dou certeza. O ponto aqui é, ela já estamos então mesmo sendo de 2004, a gente está falando de 11 anos antes do Código de 2015. A gente está falando de mais de 10 anos antes do Código de 2015. O que a gente tem aqui é o estabelecimento justamente dessa receptividade constitucional, porque já no Código de 2004, em 2004, antes até, né, você já tinha a noção desse problema da não satisfatividade. Voltando como eu estava falando antes, lembrem de uma coisa, tá? Eita, tá. Lembrem de uma coisa, meios que garantam a celeridade da tramitação não é tramitação no sentido de, sei lá, a sua contestação ser processada mais rápido no tribunal. Não, a tramitação ela também, envolve a validade e a efetividade de atos, tá. Um ato tramitado por completo é o ato que foi requisitado, foi aberto o contraditório, foi analisado pelo juízo, foi decidido pelo juízo, foi publicada a decisão pelo juízo e foi feito efetivo pelos meios e pelo juízo e pelos meios determinados pelo código. Então, assim, temos que prestar atenção nesse sentido de tramitação que a gente tem na Constituição, em especial no 78. Aí vem o Código de 2015. Né. O Código de 2015, ele já coloca no parágrafo 4º, no início do início, as partes têm o direito de obter prazo razoável à solução integral do mérito, inclusive a atividade satisfativa. Eu quero que vocês guardem, tá, a parte que eu coloquei de incluída a atividade satisfativa, e eu quero que vocês levem em consideração essa questão de prazo razoável à solução integral do mérito. Por quê? Prazo razoável à solução integral do mérito é aquilo que eu falei, não adianta você ter uma decisão se você não leva essa decisão. Não adianta você ganhar e não levar, tá. 139,
139, pessoal de TGP, ainda não teve isso comigo, mas terá nesse semestre. Funções do juízo, o que o juiz, para que o juiz serve no processo. Olha aqui, o caput ele fala: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O que são medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias? Ordens. Pode ser seja por indução ou então mandamental, no sentido de ordenar a pessoa e ponto, a fazer em um determinado tempo, ou então, por exemplo, no caso das coercitivas, em que você coloca sanções caso a pessoa, o sucumbente, o devedor, dependendo do termo, ela não cumpra aquilo que foi determinado. É o que a gente tem, por exemplo, na figura das multas diárias. Xandão, ele quando teve o treta do Twitter, né, Xandão ele fala assim: se o Twitter não cumprir as determinações, exaradas por essa corte, que seja aplicada multa diária de R$ 100.000 por dia, por violação, né. É daqui que a gente tem essa ideia, tá, a gente tem a ideia tanto da parte que é prevista no código, mas quando ele fala determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, e não coloca nenhuma ressalva, ele estaria abrindo para tanto aquelas previstas no código, quanto aquelas que não são previstas no código, mas que são consideradas razoáveis, tá? 297. O 297 e o 380, eles são bem interessantes nesse ponto, porque elas são bastante explícitas nesse sentido. 297, o juiz poderá determinar as medidas consideradas adequadas para a efetivação da tutela provisória. O parágrafo único do 380, poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, ou seja, quando ele deixa aberto, ele coloca além da imposição de multa, outras medidas ou as medidas que considerarem adequadas. O que nós temos aqui é a abertura daquela questão do inciso 78 do artigo 5º da Constituição, de que o que me interessa é que a questão seja resolvida, que você não fique com ela presa, que você não ganhe, mas não leve. Você precisa ter a garantia, tá, que, aquela decisão dada pelo juiz, ela não vai poder ser esquivada pela parte sucumbente, compreende? O 400 e o 403, eles mantêm uma posição parecida. 400 sempre nesse sentido, se descumprir a ordem, expedirá mandado de apreensão, pagamento de multa e outras medidas necessárias para segurar a repressão. Perceba que ele tem sempre essa situação de outras medidas, tá? O juiz poderá determinar, além, entre outras medidas, a imposição de busca. Eu estou repisando isso daqui para vocês perceberem que pipocado por todo o código, tem mais um outro exemplo que eu quero mostrar para você, mas pipocado por todo o código, por conta dessa preocupação já vista antes. Como eu falei, isso começa a ser uma questão discutida na segunda metade dos anos 90, na emenda 45, agradecendo mais uma vez aqui a lembrança do Davi, em 2004, isso ser positivado constitucionalmente, e você tem, em 2015, o reforço para a aplicação prática dessa situação de que, cara, resolve o problema.
Se a situação que a gente pensou antes não está funcionando, arranja, você juiz, você que tem a função de dar a prestação jurisdicional, de ser o representante do Estado dentro do ajuste necessário entre o conflito de pessoas, quando o Estado é instado a resolver, você dá o seu jeito, te vira. Eu quero soluções. Bem, e, da, e só para vocês verem como a coisa é antiga, cito um dos primeiros a falar isso, Barbosa Moreira, José Carlos Barbosa Moreira, num texto de 82, esse Notas sobre o problema da efetividade do processo. Ele não era uma questão que discutia soluções possíveis, ela discutia o problema, ela apontava o problema, tá? Mas olhem o que eu vou ler aqui em voz alta o que o Barbosa Moreira fala. O processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os direitos, vírgula, contemplados no ordenamento. Em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento, e deve-se poder atingir semelhante resultado com o mínimo de dispêndio de tempo e energias. O que Barbosa Moreira fala aqui? Percebam, o livro é de 82. Eu não era nascido nessa época. Os pais de algum opa, voltei sem querer. Os pais de alguns de vocês não eram nascidos nessa época. E o Barbosa Moreira, antigo já falecido, que foi professor da UERJ em Direito, ele já dizia: "Galera, processo que não tenha resultado prático é papel. Processo que não garante que a parte vitoriosa usufrua os louros e nada é a mesma coisa. E mais ainda, eu tenho que fazer de uma forma em que eu não gaste um tempo enorme e um processo exaustivo para chegar a essa solução não ortodoxa, por assim dizer. Lembra, a gente está falando de 82, então eu não posso ainda falar de atípicos, porque eu não tenho o código de 2015 para definir hoje o que é atípico ou não naquela época. Mas o Barbosa Moreira ele já indicava esse tipo de problema. Ele já dizia que, olha, isso daqui é uma falha no nosso ordenamento processual e a gente precisa dar nosso jeito de resolver a questão. Bem, dito isso, como foi que a polêmica chegou até os tribunais superiores? Ela começou basicamente, lembra que ele falava na questão de quaisquer outras medidas que julguem necessárias para fazer com que a parte satisfaça aquela obrigação, satisfaça o encargo, cumpra a decisão, etc, etc, etc. O que o pessoal começou a fazer? Começou a restringir, por exemplo, carteira de motorista e passaporte de viagem de pessoas que tinham uma dívida em aberto e que se recusavam a pagar. O raciocínio do juízo, né, quando isso começou, era o seguinte: ora, se a pessoa deve, seja para o Estado, mediante não pagamento de impostos, seja para uma pessoa mediante uma sentença condenatória por danos materiais. Se deve 15 mil reais, não importa para quem, como que essa pessoa consegue viajar para os Estados Unidos todo ano? Mesmo se ela tiver o próprio. Se ela tiver o próprio avião, por que esse avião não foi penhorado? Porque avião,
ele, via de regra, não é imune ao arresto de bens para garantia do adimplemento da sentença. E mesmo se por algum motivo bizarro ele não pudesse ser penhorado, ele tem acesso ao avião de um amigo, você ainda gasta dinheiro com combustível, e combustível de avião não é um bicho barato. Fiquem tranquilos, é mais caro do que aquela premium que você pega no posto de gasolina para quem dirige. Então, o raciocínio do juízo na época foi o seguinte: olha, essa pessoa tem dinheiro, a gente só não está conseguindo achar. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer da vida dessa pessoa um inferno. A gente vai travar a vida dessa pessoa e a gente tira as travas no momento que ela adimplir a obrigação. Simples assim. Você quer voltar aí para os Estados Unidos todo ano? Tranquilo, cara. Paga aqui que tu tá devendo, que se tu quiser eu vou até no aeroporto sacudir bandeirinha americana para quando tu partir. Agora, sem pagar, eu vou te dar perrengue. Esse era o raciocínio original. E, com base nesse raciocínio, nós temos alguns princípios que davam base para esse raciocínio que eu estou te falando. O primeiro é o princípio da efetividade. Eu falo para os meus alunos, não me importa o processo que esteja, eu já falei para a galera de teoria geral do processo, falei para o pessoal de processo 1, falei para o pessoal de processo 2, falei para processo 3 quando eu dei aula pela primeira vez e falei para o pessoal de processo 4. Se eu não falei para alguns, fiquem tranquilos, a hora de vocês vai chegar. Processo quer andar sempre para frente. O que o processo mais quer? O processo quer morrer, o processo quer acabar. Acontece que o processo não quer morrer de qualquer forma. O processo, ele quer acabar da forma boa. O que é a forma boa? É com uma sentença efetiva, válida e efetiva. O princípio da efetividade, ele simboliza essa vontade do processo de morrer. O que o processo quer? O processo quer a prestação jurisdicional cumprida. O processo quer que eu descubra quem tem razão, quem deve ter êxito nesse conflito, e eu quero dar razão para a pessoa que tem êxito nesse conflito. Um processo que termina com sentença sem resolução de mérito, tá? Um processo que termina sem resolver a questão, é um processo que deu errado. É um processo que falhou, entre outras palavras, na sua efetividade. O processo não foi efetivo. Tanto que o encerramento do processo ele acontece quando você. O encerramento do processo sem resolução de mérito acontece quando você tem um vício no processo que não pode ser sanado. Ou então a perda de algum pressuposto da ação, por exemplo, o interesse da parte em processar. Mas o ponto é, o processo não efetivo é um processo ruim. Se o processo não efetivo é o processo ruim, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de garantir que esse processo tenha uma forma útil. Eu tenho a obrigação, eu tenho a missão de garantir que esse processo gere efeitos que são, de fato, efetivos. Sabendo disso, o que eu vou falar? Ora, se o que eu quero é que o troço funcione, então não me interessa. Eu vou utilizar, salvo o absurdo, eu vou me utilizar do meio que for necessário para garantir que esse processo seja efetivo. Não me interessa se o código diz que isso é um meio reconhecido ou não. O que me interessa é o resultado útil final. E aqui, quando o princípio da efetividade ele fala isso, ele puxa
o irmão dele, que é a questão da instrumentalidade. Ora, o processo quer ser efetivo. O processo deseja gerar efeitos. Então, todo o instrumento do processo ele vai ser utilizado para gerar efeitos. Não existe gordura em um processo. Não existe sebo, não existe. O bom processo, a boa processualística, ela se utiliza daquilo que ela necessita para chegar a essa conclusão, nem uma peça a mais, nem uma peça a menos. Se você tem uma diligência que não deu certo, ainda assim foi uma verificação que era necessária para o conhecimento total da demanda. Não, não, não existe ato supérfluo no processo. Por que não existe ato supérfluo no processo? Porque tudo no processo tem um fim. Se esse fim é para facilitar o processo andar, ou se esse fim é para levar o processo ao fim, seja resolvendo ou não a questão, aí são outros 500. A questão aqui é: tudo que tem no processo deve ter o seu trabalho, ele faz o seu tijolinho na construção do resultado final. Então, eu não posso admitir uma decisão que, na prática, não tenha os efeitos. Eu não posso garantir uma decisão que eu ganhe, mas não leve. Isso vai ser ruim pelo princípio da efetividade, sim, mas também vai ser imperdoável pela instrumentalidade. Porque se eu não tenho um instrumento efetivo, eu lhe pergunto: o que ele está fazendo aqui? Se eu tenho uma sentença que não pode ser executada, eu lhe pergunto: por que eu decidi essa sentença? Compreendem o que querem resolver nessa situação? Terceiro princípio importante, a razoável duração do processo. Um processo, ele tem meios muito específicos de ser encerrado. Por que eu falo que ele tem meios muito específicos para ser encerrado? Porque se o processo ele não chega no seu objetivo, ou se nós não chegamos em uma situação em que é impossível chegar ao objetivo do processo, ele para, ele não morre, ele fica num estado eterno, que ele não está nem vivo, ativo, funcionando, nem morto, enterrado e arquivado. Se eu tenho, por exemplo, uma diligência para buscar bens com valores econômicos para garantir o pagamento de uma indenização, até eu ter essa medida cumprida ou então um retorno negativo dessa medida, as autoridades competentes voltarem a falar assim: "Olha, não deu para achar nada. Fizemos aqui a busca no Bacen e deu R$ 0, ou então não deu o suficiente para pagar", o processo ainda continua aberto. E processo aberto ocupa espaço. Antigamente ocupava espaço físico, hoje ainda ocupa espaço no sentido de demanda, pendência, espaço em disco, carga de servidor, trabalho de gente que tem que ficar tomando conta e refazendo diligência. Processo parado sem resolver custa dinheiro. Processo andando também custa, mas processo andando, pelo menos, nós temos uma possibilidade de retorno daquele daquela operação. Processo parado, nem isso. Então é de interesse da razoável duração do processo em que eu resolva esse problema. Então tá, a efetividade quer que a coisa tenha efeitos práticos. A instrumentalidade quer que os instrumentos sejam úteis. E a razoável duração do processo, ela está atrás dos dois, fazendo assim no relógio, dizendo que ela tem lugares para horários para coisas para fazer e lugares para estar, e a efetividade e a instrumentalidade não estão conseguindo terminar o rolê delas. Então, assim,
Vamos, vamos andar, vamos dar uma apressada, vamos lá, toma água depois, vamos trabalhar, vamos. É isso que é a razoável duração do processo da dele. Ele é o chato, dizendo que a gente já está aqui há meia hora. Compreende? Bem, isso era o que dava o argumento de por que seria razoável você, por exemplo, fazer a apreensão de carteiras de motorista e de passaportes de pessoas que deviam, que tinham, aparentemente, pelo menos na forma de observação externa, condições para pagar aquela dívida, mas que não pagava na análise de registros, na busca de bens, no levantamento de ativos, não aparecia nada para ele, por isso você não conseguia a satisfação daquela dívida. Bem, como nada no direito é uma unanimidade, né, nós tivemos basicamente dois princípios que levantavam e falavam assim: espera aí, também não é assim. Você está achando que isso aqui é festa? Tu não pode fazer o que você quer e achar que está tudo bom, está tudo bem. O primeiro era o devido ao processo legal. Sim, aquele que é para todo mundo. Se bem que o devido ao processo legal aqui, ele pode ir para os dois lados, mas a parte que é realmente interessante para a gente, no caso do princípio do devido ao processo legal, é o aspecto da previsibilidade do devido processo legal. Vocês, se já tiveram TGP, que seja, nem precisam ter terminado o TGP, mas vocês já aprenderam que um dos aspectos do devido processo legal é o chamado aspecto da previsibilidade. O processo, para ele ser considerado adequado, para ele ser considerado devido, né, além da adequação, além da legalidade de seus atos, ele também deve ter um aspecto de previsibilidade. Você tem que saber como que o procedimento funciona antes de entrar no procedimento. É por isso que nós temos, por exemplo, na citação, o procedimento citatório todo descrito. E é também um dos motivos para a gente ter aqueles tipos diferentes de sentença e tipos diferentes de título de execução dispostos tanto na parte de cumprimento de sentença e na parte de processo de execução de extrajudicial. Aí a gente tem um problema aqui pelo seguinte: se os meios executivos são atípicos, por definição, eles não estão previstos. Se eles não estão previstos, o que que eu tenho? Eu tenho um defeito no aspecto de previsibilidade do devido processo. Se o bom processo ele é totalmente previsto dentro dos aspectos normativos e regulamentais, eu ter um ato que não existe a possibilidade de escrita é um problema. Então, quando você puxa o devido processo legal para arguir pela inconstitucionalidade das medidas executivas atípicas, o que, que você está falando? Olha, o combinado aqui não era todo mundo ter acesso ao manual antes de jogar o jogo? Então, como é que você está me puxando essa regra, esse ponto, sem ninguém estar sabendo antes? Como assim isso é gol? Entendem o problema da coisa? Isso gera um desconforto. Por quê? Porque aí, nesse momento, a gente tem um conflito. Antes de falar do conflito, e a proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade, quando a gente fala de execução, cumprimento de sentença e execução de extrajudicial, é, a gente vai ter em dois aspectos. O primeiro é o objetivo, a satisfação da demanda. As medidas, elas não devem ser nada além daquilo necessário para atender a demanda e a menor onerosidade ao executado.
O que que significa menor onerosidade ao executado? A melhor forma para eu mostrar isso para vocês é mostrando o 805 do Código Civil. Por quê? Eh, Percebam o parágrafo único aqui. Ao executado que alegar ser medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Além da proporcionalidade, era garantir que os atos eles devem ser proporcionais, a reparação deve ser proporcional ao dano. Eu tenho ainda, pela proporcionalidade, eu não posso prejudicar o devedor mais do que ele deve ser prejudicado. Então, quando eu falo de princípio da proporcionalidade, eu também falo o seguinte: olha, a minha medida constritiva, a minha medida de execução, a minha medida que vai dar validade à decisão é essa. O que, que o parágrafo único do 805 fala? Se tu tiver uma ideia melhor, fala. Minha ideia para resolver o problema é essa. A gente faz tudo aqui para resolver. Se tu não gosta dessa decisão, ao invés de falar não gosto, eu quero que tu proponha uma solução. Aí voltamos para aquela situação do conflito do confisco de passaportes e da carteira de motorista. É uma droga perder o passaporte, não pode viajar, só pode viajar dentro do Brasil? Tem lugares lindos no Brasil, mas às vezes o cara quer ir para Disney. É uma droga. Tu não quer ser. Tu não quer perder o passaporte? Beleza, cara. Dá uma ideia melhor. Me convence que vai ser mais de vantagem. Só porque a medida constritiva ela é atípica e só porque eu tenho todos aqueles outros dispositivos que foram propostos antes, que eu mostrei para vocês antes, da abertura do poder discricionário do juiz, isso não quer dizer que a pessoa que está sendo alvo dessa medida, ela vai ficar calada e aceitar o que foi imposto. E aqui eu nem estou trazendo a questão do princípio do contraditório, que poderia ser utilizado nessa questão da defesa. Eu trago para vocês letra da lei crua, o parágrafo único do 805. Ainda que eu tenha uma medida tirana, absurda, atípica, totalmente não previsível, gerando insegurança jurídica, ainda que eu tenha uma situação desse sentido, o parágrafo único do 805 não foi revogado, cara. Tá ruim para você essa medida? Beleza, eu entendo que esteja. Me dá uma melhor. Sobre a questão do conflito, isso daqui é um exemplo ótimo do chamado conflito entre princípios, ou conflito entre normas, tá? O conflito norma e princípio. Lembra que eu falei para vocês? Aplicar a lei é fácil. O difícil é você saber o que a lei quis dizer. Se você tem uma situação de um cumprimento de sentença da forma que pode ser satisfeita da forma que está descrita no código, é tranquilo. Você não vai ter problema. Tu vai resolver isso em meia hora. O problema aqui é quando nós temos meios ineficazes, você tem princípios de um lado puxando, você tem princípios do outro lado puxando, e os princípios eles não conseguem chegar em um consenso. Pelo menos não naturalmente. Essa situação em que você tem que sair da norma e pegar a abstração e descobrir onde, dentro da abstração da norma, o espírito da norma reside, o que o legislador queria com aquela medida, é que faz com que você seja melhor, por exemplo, do que qualquer inteligência artificial. Porque esse aspecto criativo, esse aspecto de raciocínio, não tem computador que consiga fazer, por mais poderoso que seja.
Então fizeram essa ponderação. Você tinha princípios de um lado defendendo essa constitucionalidade, e você tinha princípios do outro não defendendo, e você vê que um que dava um bom argumento contra é justamente o peso pesado do devido processo legal, que é aplicado para quase tudo. Né? Aquela coisa que o Dalla fala, que Humberto Dalla fala, que mais cedo ou mais tarde tudo do processo vira devido processo legal. Toda o estudo de principiologia do processo vira devido processo legal. Você tem o peso pesado dizendo que não é bem assim, que você não pode fazer isso. E aí? O, o PT, e eu queria dizer, eu queria que não puxar a piada, mas o PT, ele entrou com essa DI 5941 do Distrito Federal, tá? Pedindo a declaração de inconstitucionalidade daqueles dispositivos primeiros que eu mostrei para vocês, e mais alguns outros além daqueles, né? Levantando justamente argumentos relacionados ao, ao aspecto principiológico do devido processo e da proporcionalidade. O, a presidência da República, na época, opinou pela constitucionalidade. A PGR lançou um parecer pela constitucionalidade à época, justamente levantando a questão daqueles princípios, aqueles 3 princípios primeiros que eu falei para vocês, e foi levado à decisão. Antes dessa decisão, teve o tema repetitivo 1137 do STJ, que não foi julgado ainda, ele está pendente. Exato, Davi, os precedentes qualificados do STJ, ele está pendente de julgamento pelo plenário do STJ, mas se você fizer uma análise jurisprudencial das posições do STJ, tende a votar o tema repetitivo, tende a concluir pela constitucionalidade das medidas executivas atípicas. Essa posição, essa tendência, que, de novo, sempre tem a possibilidade de explodir uma bomba no STJ, metade do pleno morrer, trocarem por outros ministros, e na hora da votação o troço virar completamente. Mas, salvo um desastre desse tipo, tende a se manter a posição jurisprudencial consolidada do STJ pela constitucionalidade. E essa posição deles foi reforçada pela DPF 5941, tá? Que o relator foi o Luiz Fux, que decidiu pela constitucionalidade de medidas com uma certa ressalva. Por quê? Com uma certa ressalva, e eu coloco a ressalva aqui. Como eu falei para vocês, devido processo legal é um bicho pesado. Você não contraria o devido processo de forma impune e acha que vai estar tudo bem. Então, no momento em que você tem o devido processo defendendo a questão da imprevisibilidade, qualquer pessoa que estude o processo vai dar uma hesitada e vai pensar, porque é o peso pesado dos princípios processuais. E ele apareceu no meio, com uma parte importante dele, que é a previsibilidade. Como foi a decisão, que foi a decisão da ADI, foi pela constitucionalidade, e replicou em muitos aspectos o posicionamento do STJ. As medidas executivas atípicas, elas são constitucionais se, e somente se, eu conseguir provar no processo, tá, que os meios são os meios propostos, os meios típicos, os meios dispostos no conjunto normativo, eles são ineficazes, tá, ou se tornaram inaplicáveis no caso concreto. Então,
eu devo esgotar toda a possibilidade de efetividade dos meios típicos. Se eu conseguir, se eu cobrir tudo e mesmo assim eu não conseguir, aí sim torna-se constitucionalmente aceitável e não é configurada violação da previsibilidade cara ao devido processo legal que meios atípicos sejam feitos. Claro, uma das críticas para isso é que não resolve muito o problema da questão da duração razoável do processo. Afinal, eu preciso configurar a falha da típica para tentar a atípica. Verdade. Mas pensem numa situação de um pássaro na mão é melhor do que dois voando. Pelo menos agora eu tenho a segurança, ou pelo menos eu tenho uma segurança maior, de que eu tenho meios não ortodoxos para garantir a efetividade daquela prestação que eu ganhei. Eu tenho uma chance menor de ganhar e não levar, que é algo que o direito, desde aquela citação do Barbosa Moreira, em 82, abomina. Então, é um tema que, como eu falei, ele ainda está pendente do 1137. Nós temos aspectos práticos que a ADI não cobriu. A ADI ela opinou pela constitucionalidade e ela repetiu muito dos argumentos das decisões do STJ, mas ela não fechou completamente a questão. Nós temos ainda casos em concreto que são justamente o alvo do tema repetitivo 1137, são temas que foram afetados pelo IRDR, que vai gerar o 1137, né, que dependem do pleno do STJ para serem decididos, então resolvidos e então sacramentados. Um ponto interessante de estudo nisso é justamente a gente verificar, um estudo sobre como você pode descobrir se um determinado método é realmente atípico, é realmente eficaz ou não. Porque quando nós temos, por exemplo, um meio típico, a nossa forma de verificar é requisitando aquela medida típica. Se eu tenho uma dívida, eu posso pedir arresto de bem, eh, lançamento de dívida ativa pelo Bacen-Jude, etc, etc, etc. Mas se eu não tenho essa versão e se dá errado, eu vou saber pelos próprios sistemas. Mas se eu não tenho uma forma típica, se eu tenho uma forma atípica, eu só vou poder saber tentando. E isso pode gerar dano para o executado, dano esse que seria desnecessário se a gente já soubesse de antemão que aquela forma atípica seria também ineficaz. Compreendem a questão? Então, assim, se nós tivermos. O problema, quando a gente fala de previsibilidade de meios típicos, a gente fala de previsibilidade no sentido de ser previsível, no sentido de estar disposto no código, mas a gente também fala de previsibilidade porque a gente tem uma ideia melhor da previsibilidade das consequências daquele ato. A gente sabe os limites do ato típico. A gente não necessariamente sabe os limites do ato atípico. Não acho que seja algo que justificaria reverter a opinião pela inconstitucionalidade, até que é porque a ADI ela já decidiu essa questão. Mas é um aspecto que pode gerar problemas em casos concretos, e é justamente o tema 1137 do STJ, ele deve justamente se debruçar nessa situação, porque isso sim é um problema relevante e é sim competência para o STJ resolver. Bem, a questão ela ainda está em aberto. Era o que eu tinha para falar, pelo menos inicialmente, sobre a questão. Eu estou torcendo para ter parado de compartilhar a tela e eu estou aberto a perguntas. E é isso aí, gente. Agora eu sou de vocês. Fala aí, Lari, pode falar.
Não quer falar? Não, não, não quero falar, eu só voltei para o momento. Agora acabou a tela, agora eu posso voltar a aparecer. Não, assim, Eduardo, sem palavras, foi uma aula, assim, de ponta a ponta. Eu gastei pelo menos 2 folhas de anotação aqui, te parabenizar, porque, assim, toda hora que você abriu uma janela e eu pensava uma janela na minha mente, tipo, e o que que é o contrário? E aí você vinha com a resposta. Então, assim, eu particularmente não tenho perguntas, porque durante a palestra você ficou respondendo todas as perguntas. Você apresentou os princípios favoráveis e ao mesmo tempo depois você apresentou os princípios contrários. Você trouxe toda a previsão legal, né, que você tem sobre essa questão da constitucionalidade. Me parece que você tem um posicionamento muito mais para a constitucionalidade, e aí é caso para a gente qualquer dia abrir um debate e trazer um professor que é completamente favorável à inconstitucionalidade das medidas atípicas. Mas assim, cara, parabéns, foi completamente perfeito assim na sua exposição, trouxe jurisprudência, enfim, e aí foi abrindo pequenas abas na minha cabeça do que pesquisar. Inclusive vou dar uma pesquisada depois no tema 1137 e agradecer. Para quem tiver questionamento, vocês podem utilizar o chat. Eu sou uma pessoa que usualmente tem muitos questionamentos, eu realmente não tenho questionamento. Lore quer falar? Só pegando pela Fala, sua fala. fala, Davi, assim, sim, eu sou a favor da eu tendo mais a constitucionalidade, mas ao mesmo tempo eu seria desonesto intelectualmente, enquanto professor, enquanto ele nem como enquanto professor, enquanto estudante de direito, porque a pessoa quando ela para de estudar, ela especialmente o direito que literalmente muda todo ano o negócio, aí abençoado seja a criação do planalto.org, que não precisou que eu corresse atrás de código impresso mais, mas, se você para de estudar a situação, você vai estagnar, então eu me considero ainda um estudante de direito, da mesma forma que vocês, da mesma forma que qualquer professor sério. Então seria extremamente desonesto da minha parte não considerar as falhas no meu argumento, porque elas têm falhas. Nenhum argumento é totalmente selado e impermeável. Se eu defendesse, por exemplo, se eu defendesse a inconstitucionalidade, eu levaria a questão da previsibilidade, da insegurança jurídica, que você aceitar esse tipo de argumento, esse tipo de medida executiva atípica gera, tá? A incerteza da validade ou não aliás, das consequências do ato, que também teriam problemas grandes se você for considerar aspectos como, por exemplo, a razoável duração do processo. Então, assim, isso é uma coisa para vocês para a vida. Existe uma diferença entre vocês elaborarem uma contestação, ou uma peça processual, uma inicial, em que vocês têm o interesse de um cliente e vocês defendem o ponto de vista daquele cliente dentro da ação. Aí, de fato, realmente não é para tu ficar abrindo suas brechas para os outros, não é para tu também ficar dando bandeira para os outros. Agora, se nós estamos num espaço de reflexão, tá? É absolutamente fundamental que nós exploremos os aspectos favoráveis à nossa posição, mas reconheçamos as falhas e as limitações da nossa posição, para então, aí, de novo, através de um processo dialético, que também pertence ao processo, nós chegarmos a uma ponderação que pode não ser perfeita. E os argumentos pela constitucionalidade são qualquer coisa menos perfeitos. Eu acho que eles são menos imperfeitos que os argumentos pela inconstitucionalidade. Insira ressalvas aqui. É importante isso daí para vocês todos. Se vocês quiserem manter um aspecto reflexivo em qualquer área do processo, vocês podem. Não acredito que seja o caso, dado o nome da liga acadêmica, mas se vocês odiarem processo civil e terem urticária toda vez que vocês veem um CPC, tá? Ainda assim, vocês precisam ter isso na mente de vocês, se vocês quiserem realmente entender o que diabos vocês estão estudando. Argumento para advocacia é uma coisa, argumento para estudo é outra. Jamais se esqueçam disso, porque às vezes
nós fazemos um péssimo trabalho, nós professores como categoria geral, às vezes, não todos, óbvio, mas nós fazemos um péssimo trabalho em manter isso vivo na cabeça de vocês, e nós não podemos ter displicência nesse sentido. Foi muito bom, Dudu. Eu acho que eu concordo com você em tudo. Eu acho que eu tendo mais a constitucionalidade das medidas, porque eu tenho muito apreço pelo pobre do credor que está ali, né? Porque a gente sabe o quanto tempo que dura em média, né, um processo no nosso judiciário aí. A gente sabe quantas vezes envolve pessoas vulneráveis, por exemplo, e no polo sendo ali a pessoa que vai ser o exequente, e muitas das vezes a gente tem pessoas jurídicas, por exemplo, com sócios, com pessoas riquíssimas por trás e que sempre tentam dar um jeito de desvincular ali o seu patrimônio, mesmo a gente já tendo aí inúmeras teorias aí para mostrar a desconsideração da personalidade jurídica, teoria maior, teoria menor, etc, etc. Então, assim, quando você, é atípico, mas a gente dá uma olhada nesse lado e fala assim, pô, a pessoa tem ali, muitas das vezes é um idoso, vai esperar mais, com quantos anos, né, para poder ter direito, já existe um título, até porque nula executio sine título, né? Então já tem um título, é direito dela. Quanto tempo mais ela vai precisar ficar ali para conseguir o que é seu de direito? Mas isso que você traz agora é muito importante, né? Você pode ter tudo isso, e eu acho que ninguém é neutro no processo civil. A gente ouve isso na faculdade inteira, ninguém é neutro. Então você já entra ali com algum ponto, né? Eu estou aqui falando que o meu ponto de não neutralidade é já estar do lado, geralmente, dos credores ali no título, mas você nunca pode esquecer de que, de fato, todos os lados têm muito bons argumentos, argumentos fortes, e que existe muitas coisas a serem respeitadas, né? Principalmente considerando aí constitucionalização do direito, que vem cada vez mais forte, né? E aqui, como a Liga Acadêmica de Pessoas Constitucionais, nós vamos respeitar as regras básicas, né? Mas muito obrigada pela sua exposição, foi brilhante mesmo. Eu fiquei com não uma dúvida, mas assim, como que se posiciona a doutrina de jurisprudência quanto a essa previsão do 805, parágrafo único, e aí depois cabe uma pesquisa, mas assim, essa prerrogativa, né, que você dá ao executado dele pensar em novas alternativas, se isso não é uma forma de postergar ainda mais o processo. Eu acho que, enfim, você consegue resolver ali, você vai ter X e Y, e o juiz, de certa forma, ele vai ter que resolver. Mas acho que foi o único tópico, assim, que me gerou uma dúvida maior e eu posso pensar depois. Mas, Eu assim, posso dar claro, algumas reflexões sobre essa claro, situação, claro. né. Você tem que pensar em 2 aspectos, tá. Primeiro, pelo princípio do contraditório. Ainda que o princípio do contraditório não seja uma questão central na executabilidade das medidas atípicas, foi aquilo que eu falei, não é só porque você não está no palco que você não comprou ingresso para o show, tá. Então, assim, quando nós temos a forma de quando nós temos a forma de constrição, né, qualquer medida constritiva ou coercitiva para fazer alguma coisa, ou então para entregar algo, pagar algo, etc., nós sempre temos aberto o período do contraditório, que seria, embargos à execução, né, ou embargos de terceiro, dependendo quem for o polo ativo. Quem for o interessado que está interpondo aquele método de resistência. Então, e isso tem prazo previsto no código, 15 dias. Felizmente, unificaram os prazos todos, então eu lhe digo, 15 dias. Posso não saber de cabeça o artigo, eu sei que são 15 dias porque eles unificaram a parada. Então, quando a gente tem essa situação, a pessoa perceba o seguinte, não é uma questão de você atrasar ainda mais, é uma questão de você trazer uma solução. Se você não traz, o teu direito preclui. Se o negócio é tão ruim para você, e não duvido que seja, é aquele negócio, você só chegar e fazer a negativa,
argumento pela negativa geral, né? Chegar e falar assim, é feio, é bobo, é cara de melão, não adianta muita coisa. Eu não quero que você me aponte o problema eu já sei, eu quero que tu me dê a solução para ele. Então, se a coisa tá tão ruim assim, me dá uma ideia, cara. Ficar me olhando com cara de bobo não vai ajudar ninguém. Então, eu não acho que seria o caso de atraso, um caso de dilação não razoável, porque nós temos os prazos já definidos. Se nós temos o prazo já definido, o que eu estou falando aqui é o seguinte: a minha impugnação à execução, tá? Ou impugnação ao cumprimento de sentença, ou que seja, né? Dependendo do título que você tá se insurgindo contra, a minha impugnação ela não precisa se limitar, por exemplo, a aspectos de validade do título, a legalidade da sentença, ou então se de fato a prestação pode ser execuível. Não. A minha impugnação ela pode versar também em formas alternativas. Eu posso tentar chegar no meio termo, ou então oferecer uma alternativa que vai satisfazer a parte exitosa, né? A parte com êxito, a parte credora, mas ao mesmo tempo não vai transformar o executado no inferno, a vida do executado no inferno. Mas aí é aquela coisa, né? Todo mundo ajudando aqui para esse barquinho não afundar. Eu acho que é assim que você tem que ver o 805. Just... E pior é que dessa forma, até faz algum sim, até se torna, até acaba sendo um pouco um argumento mais aceitável para a constitucionalidade, porque se a coisa foi muito ruim, você pode reclamar e você pode dar uma ideia melhor. Se movimenta, não chora. Ficar chorando realmente não vai ajudar ninguém. O importante é acabar logo com com o negócio. É isso aí. Acaba, pelo amor de Deus. Foi interessante você entrar no mérito da duração razoável do processo. Inclusive, o senhor acabou adiantando um dos temas, que a gente está divulgando aos poucos, mas inclusive um dos temas do nosso mês de processo é a duração razoável do processo e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, assim, você ter Dá apresentado. spoiler? Tem É spoiler já de quem spoiler. vai falar? Temos. Nosso querido Valtinho, e aí a gente vai publicar esses dias. Mas, assim, é um ponto muito importante mesmo. Quando você trouxe a Os parte presentes aqui em primeira mão, hein? Eu queria só dizer que quem está na live soube em cima da hora, tá? Aqui então você já pode chegar e mandar um spoiler nos grupos de WhatsApp, tá bom? É isso. Não, eu particularmente, eu sempre tento vincular como é que a gente discute essas coisas práticas enfim, princípios processuais que, de certa forma, são princípios condicionais, né? E aí eu acho que eu trouxe isso de maneira muito brilhante mesmo e parabenizar novamente pela aula. É isso, por mim, eu tô satisfeito. Foi, tipo assim, muito bom mesmo, professor, parabéns. Usualmente é bastante difícil, né, você passar conhecimento modelo online. Acho que presencial isso é muito melhor. Mas foi, assim, sensacional mesmo. Foi, digo, assim, de coração, foi uma das melhores aulas online que eu já tive na FND. Falando sério, de E eu verdade. tenho que ser sincero contigo, Davi. Ah, Eu odeio aula online, tá? não, Eu tô aqui, assim, eu tive que estar. Eu fiz uns bem bolado aqui para conseguir ficar o troço menos horroroso para mim. Não estou reclamando de dar a aula para vocês, não estou reclamando dela ser online, porque eu sei que a limitação de horário e de espaço na FND é uma realidade, mas assim, eu vou vender o peixe, aula presencial é muito melhor, cara. E quem tiver aí assistindo pode discordar em casa, cara. Não, literalmente, né? a gente promete que quando acabar a greve dos técnicos, a gente vai promover uma palestra presencial só para que você fale, Dudu. A Aí, gente ó, vai fazer perguntaram uma se vai aula cair na prova, sua. hein? Perguntaram se vai cair na prova. Pô, se eu sou o senhor, eu faço uma prova inteira, só de requisitos Descubra, atípicos. descubra. Mas, Eu já dei a matéria da prova, agora é com vocês. Não sendo a minha prova, eu tô nem aí, se virem. Tu tem coisa é, para entregar agora sexta-feira, né, Lorena?
tenho, mas não é de tá. medidas Não, não. atípicas, é bem Ah, tá. típico. É Não, bem não, típico. não. Tá. Só pra te botar na saia justa. Ah, quem disse que eu já não fiz? Aqui eu só trabalho com excelência, pô. Me poupa. Ô, professor, só para não atrasar o dia de todo mundo aí, enfim, agradecer novamente pela aula, agradecer pela sua presença. Eu vou pedir, se alguém quiser ligar a câmera, porque senão o João Gabriel me cobra, que não tivemos um registro, a gente tirar uma foto. Eu vou encaminhar o certificado seu bonitinho depois que você ministrou essa aula. Acho que é isso. Enfim, reiterar os avisos do começo, para quem não estava presente. Tá mutado, Dudu? Pera aí, isso mesmo? 100 pessoas presentes? Tinha mais, tinha mais, tinha mais. Já chegou a 115 aí. Tá sendo Tá gravado, sendo mas então, gravado, para tá? propostas de gravação, na questão da foto, eu já digo, curte, compartilha, aperta o sininho, é, e paradas de YouTube. É isso. Não, só para responder se está sendo gravado ou não, a sala está sendo gravada. Talvez ela demore um pouco para ser disponibilizada, porque é um arquivo pesado, né? Então a gente vai salvar esse link, vai subir pro YouTube da Lápis, vocês podem assistir depois. Eu não garanto entregar essa aula em menos de 10 dias para vocês. Então, assim, talvez sirva para prova, mas em menos de 10 dias eu não consigo entregar isso. A Lorena vai falar com maior propriedade. Mas é isso, vai ficar gravada essa aula, o Dudu vai ficar eterno em nossos corações e nos nossos computadores. O que eu tinha mais para falar? Pô, até me esqueci. Já bateu a foto? Não, ainda não. Ah, E, enfim, sobre a presença, como eu comentei, né, o aplicativo Teams ele tem um relatório que ele vai gerar. Então, esse relatório vai ser entregue diretamente pro Eduardo. Obrigado, Paulo. Eu adoro o Paulo. O cara é sensacional, ligou a e câmera. aí, PC? É isso. Então, assim, eu não tenho ônus algum sobre a presença de vocês. E aí vocês discutem com o computador, porque vai ser um relatório que vai ser gerado, tá? E esse relatório vai ser entregue ao Eduardo. E é isso, agradecer mais uma vez pela presença de todos e vamos tirar foto. Eu tiro aqui, tá? Pode ser Acho você que sorriso, Dudu. Johan também ligou. Aí, só para quem